Desvendados. Nesse episódio Desvendados, nós vamos falar sobre proteção de dados e a importância da proteção de dados e as implicações de não seguir as normas. Afinal de contas, o que a gente precisa fazer para estar em conformidade com as leis de proteção de dados? E para ajudar a desvendar essas perguntas, nós temos duas convidadas especiais para o episódio de hoje. Ela é advogada, consultora na área de proteção de dados, privacidade, propriedade intelectual e direito digital para escritórios e empresas no Brasil e na Latam. Bem-vinda, Flávia Meleiras. Obrigada. E temos também conosco, ela é sócia da Missão Compliance, membro do Mulheres no Privacidade, Woman Tech e Mulheres em IA. Seja bem-vinda, Paula Braga. Obrigada. Sejam bem-vindas ao Desvendados. E eu já quero começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, a nossa sala de hoje, com uma pergunta que eu tenho certeza que é muito polêmica para os nossos ouvintes. Eu quero falar de compliance. Por que as empresas hoje, eu vou começar contigo, Paula, por que as empresas hoje precisam se preocupar com compliance quando elas se adequam à legislação de proteção de dados? Excelente pergunta. Eu vou direto ao ponto. Porque compliance é uma matéria que regula a conformidade das empresas à legislação. A gente está transacionando num mundo altamente globalizado. 60% dos dados no mundo estão em nuvem. E para que uma empresa possa fazer as suas transações comerciais, operacionais, desenvolver novos negócios, ela precisa estar em conformidade com essa legislação. Senão, ela não vai conseguir transacionar dado, por exemplo, com um país da União Europeia, ou se transacionar dados com algum país da própria América Latina de forma equivocada, ou ainda, ela, se tiver um vazamento de dados, como ela vai conseguir atender de forma assertiva esse vazamento se ela não tiver em conformidade? Estar em conformidade é uma jornada, então ela precisa começar. Que legal. E você falou bastante sobre a globalização. E a gente tem aqui na mesa uma pessoa que é especialista em Latam. Como é essa visão na América Latina? Então, primeiro eu vou falar que eu sou uruguaia, porque todo mundo vai me perguntar de onde é esse sotaque. Eu sou Legal. uruguaia. O Brasil foi um dos últimos países de Latinoamérica em entrar e se adaptar às leis de proteção de dados. E realmente foi uma coisa que teve muito lobby em contra, porque muitas empresas não concordavam, não queriam se adaptar exatamente, fazer o compliance que precisavam. E uma novidade desse tipo de leis é que é lei de privacidade, é lei, vamos falar, escrita, formal, mas tem uma parte de segurança da informação. Isso são coisas novas, inéditas, que uma lei tenha algum elemento que tenha a ver com tecnologia da informação. Então, compliance, de alguma forma, é duplo, né? Eu tenho que fazer também, não somente ligar para um advogado, chamar um advogado, vou ter que chamar alguém de TI que ajude o advogado e juntos façam o trabalho. E em Latinoamérica aconteceu sempre a mesma coisa. No começo todo mundo fica neurótico, com medo, o que vai acontecer, vai me multar, vai fechar minha empresa, o que faço com esses dados? Quais dados eu tenho? Mas depois, devagarzinho, você quando entra em compliance, bem assessorado, obviamente, dá tudo certo. Legal. A gente vai falar sobre gestão de dados daqui a pouquinho. Eu queria dar um passo para trás e falar um pouco sobre as legislações, porque vocês falaram bastante sobre compliance ligado à legislação. E a gente sabe que, por muitas vezes, as empresas têm dificuldade em se adequar à legislação, seja por interesse muito estratégico, no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas não queriam se adequar por causa da importância de estudar o dado sensível para entender o seu próprio cliente, ou o comportamento do próprio cliente. Então, muitas vezes, a dificuldade da adequação está muito sobre estar desalinhado com a estratégia da própria empresa. Mas a legislação vem para isso. E como que as legislações podem impactar, então, nesse processo? A legislação, ela veio para regular. É o objetivo da legislação. E ela veio para trazer segurança jurídica e cibernética. Então, o empresário, as empresas, elas precisam olhar para a legislação com o olhar de que ela veio acolher e não atrapalhar, que eu acho que é um primeiro ponto. Não é uma despesa, mas é um investimento, porque nessa sociedade, você cumprindo ou não a lei, você já tem a lei e todos precisam cumprir, porque se não cumprir, vai ter vazamento de dados, vai ter um problema que vai gerar uma penalização e multa. Então, investir em privacidade é essencial para as transações comerciais. Então, eu acho que as empresas têm que ter esse olhar assim,
é necessário para que eu possa continuar fazendo negócios. A gente tem exemplos, inclusive exemplo de uma universidade nos Estados Unidos, de que ela é uma universidade de mais de 150 anos, tradicional americana, na Pensilvânia, e ela não investiu em privacidade, em compliance, na parte de proteção e privacidade de dados. Os Estados Unidos ainda tem as suas questões que cada estado tinha a sua legislação. O fato que ela não investiu, ela teve um vazamento de dados, e esse vazamento foi tão sério que ela tomou a decisão de fechar a sua operação porque ela não estava pronta para socorrer um incidente na extensão do dano do vazamento de dados. Então, o que a gente não quer? Que as empresas fechem por estarem despreparadas. A gente quer que elas se preparem. Então, acho que compliance ela tem muito disso, de um viés competitivo. Sair do lugar da despesa e ir para o lugar do investimento. Legal. E desse ponto de vista, o que é o início dessa jornada? Você falou, é uma jornada, né? Ela não tem não é um trabalho focado, spot, curto, tem começo e fim, né? Ela é uma jornada e a gente percebe também que a lei está amadurecendo, né? Ela tem atualizações, ela tem mudanças. Como que eu inicio essa jornada, né? Eu estou nesse cenário de uma empresa que teve coleta de dados, que armazenou, alguns ela utilizou, outros ela não utilizou, e de repente ela se depara com essa necessidade de estar em conformidade. Qual é o primeiro passo? Boa pergunta. Eu vou responder e vou pedir complementação. Acho que a primeira coisa é assim: aonde está o Wally? Aonde está o dado? Não existe nenhum processo de adequação que não tenha um bom mapeamento. Mapeamento é o sistema assim venoso do corpo humano, é o sistema venoso de uma sociedade empresária. Então, ele precisa saber onde está o mapeamento de dados. E ele precisa saber onde está o dado pessoal. O dado pessoal e o dado pessoal sensível. Para isso, ele só faz por mapeamento. Começa pelo mapeamento. Do mapeamento, você vai gerar um inventário de dados pessoais. A partir desse inventário de dados pessoais, você consegue olhar para ele e fazer a análise da finalidade, porque a lei veio para trazer o quê? Ela veio para regular. E na legislação ela fala que você pode tratar dados desde que seja uma das 10 hipóteses das finalidades previstas. Tem uma série de princípios. Então, você tem que olhar para qual é a finalidade desse dado que eu coletei, por que eu estou coletando ele, por quanto tempo eu vou armazenar, para onde esse dado vai, com quem eu compartilho, para qual país eu compartilho. É um ciclo de vida do dado. E você precisa ter essa visão do todo, porque se a lei obriga você como empresário, seja o controlador ou o operador, ou seja, o controlador, aquele coleta o dado e toma a decisão sobre ele, o operador, aquele que recebe o dado de uma outra empresa ou de uma outra pessoa e, a partir disso, começa a tratar o dado a mando desse controlador. As empresas, na maioria das vezes, elas estão num desses dois cenários. Então, você precisa saber qual cenário você está, onde está o dado, para poder adequar. Feito isso, vai gerar um roadmap. Esse roadmap gera um plano de ação. Na verdade, ele gera um plano com todos os seus gaps e riscos e plano de ação. A partir disso, você gera um programa de governança em privacidade e proteção de dados. Só que proteção, privacidade e proteção de dados, né, esse trocadilho, não se faz sem sistemas. Então, a gente tem revisão de processos, a gente tem sensibilização de pessoas, porque as pessoas precisam mudar o seu olhar, elas precisam ter um olhar para o dado, elas precisam entender que elas tratam dado. Quantas vezes eu já fiz mais de 10 mil processos de entrevistas e mapeamentos? Você chega na empresa, eu não trato dado. Eu não trato dado, minha área não trata dado. Só que não, a área tratava dado. Então, essa sensibilização que se faz através das pessoas. Então, processos, mapeamentos, sistemas, porque os mapeamentos, hoje, toda a operação globalizada ela é feita, obviamente, em cima de sistemas corporativos. Esses sistemas, eles têm um alto volume de dados pessoais. Então, quais são os sistemas? Aonde estão armazenados esses dados? Todas essas informações são necessárias para um bom programa de privacidade e proteção de dados, para que, no fim, você tenha processos bem mapeados, sistemas bem mapeados, porque se tiver um vazamento, você precisa saber em que sistema ele está, pessoas bem treinadas e a parte da legislação. Então, é um conjunto, é um framework, sabe, de trabalho. Que legal. E a tua visão sobre isso? Bom,
tenho várias coisinhas para complementar. A pergunta anterior, eu acho que uma frase que me vem à cabeça é: hoje em dia, estar em compliance com proteção de dados é uma estratégia de marketing para a empresa. A empresa fica queimada. Já teve muitos casos de ransomware, sequestro de dados aqui, que as empresas ficaram queimadas. Me aconteceu que na pandemia eu tive que fazer um exame para viajar para o Uruguai, que você tinha que fazer antes de viajar. Eu fiz, tinha que ser 48 horas antes, tinha que ser 48 horas antes do voo. Era toda uma coisa assim, uma neura. E o laboratório sofreu um ataque de ransomware. Não estava preparado, porque não estava, obviamente, em compliance. Parece incidente de segurança. Não teve tempo e não consegui viajar. Eu falei, nunca mais vou nesse laboratório. Eu falei, como assim? Tem que liberar. Eu estava viajando por uma coisa de urgência que tinha acontecido. Então, é uma coisa que queima a marca, que hoje em dia, por isso eu falo que é uma estratégia de marketing, que tem que ter uma fidelidade, de alguma forma, com os titulares de dados, que também são consumidores, né? Que sabe que está cuidando do dado, o que está fazendo. Ninguém mais quer receber aquela ligação de, hoje estou te ligando, e você fala, e você pegou meu nome da onde? Quem te deu? Ninguém jamais quer. Já está todo mundo meio que conscientizado. Ainda falta muito tempo, mas essa consciência de que não é todo mundo que pode ter teu dado já começou. E em relação ao que vocês perguntaram do mapeamento e o roadmap, eu acho que sim, que isso a parte é como um mini due diligence que falamos no começo, né? Que as ferramentas tecnológicas é muito importante, porque fazer esse mapeamento de qual dado, qual tipo, onde que está, para onde vai, como que está guardado, até para poder falar para o titular quando me perguntem, né? O titular, depois a gente, se quiser, vamos falar, vai me perguntar, por que você tem esse dado meu? Onde você guardou? Eu quero que você elimine. Se eu não estou preparado, vou demorar e não vou conseguir cumprir com a lei que tem prazo. E aí vou ter que também ver, né, revisar os contratos com terceiros, para ver se os contratos eu estou cumprindo. Eu já vi vários casos de clientes que não conseguiram entrar em editais porque não estavam cumprindo com a lei. E antes me falavam, mas uma lei a cumprir, gente, não, sério. Agora já tem a lei disso, a lei daquilo, por que também estou cumprindo? Ninguém está multando. A agência não vai vir de ofício se ninguém me denuncia. Por que eu tenho que cumprir? Por tudo isso, tá? Porque agora é um monte de coisas que tem a ver com isso, e acho que o treinamento é uma parte muito importante, e um treinamento que tem que ser atualizado o tempo inteiro, porque mesmo os empregados têm que saber. E a última anedota que me aconteceu já faz tempo, mas tínhamos feito um trabalho incrível, assim, de adequação. E aí, de repente, um dia fui a uma empresa e entrei no banheiro, e eu estava no banheiro, e quando fui jogar o papel no lixo, que isso é só do Brasil, para que vocês saibam, tá? O papel higiênico no lixo e tudo isso, de repente vi que tinha vários papéis. E aí levantei o papel e falei, gente, eles não estão nem destruindo o papel. Olha todo meu trabalho de adequação, quando tem os contratos, uma coisa, fiz uma bolinha, colocou aí, segurança zero. Então, a gente tem que entender, tem que conscientizar que não é só os dados que estão no computador. Tem dados no caderno, tem dados em livros, tem coisas antigas que a gente tem que adaptar, e que é uma consciência geral que está em todo lugar. Legal. Eu queria até aproveitar a tua fala e fazer uma provocação para quem está nos assistindo. Vocês precisam entender que compliance e proteção de dados não se faz sozinho. É uma estratégia corporativa. Então, olhar para a lixeira ou pensar que uma vez o papel pode parar numa lixeira faz parte da estratégia da empresa, ou principalmente da estratégia de quem está puxando essa transformação dentro das empresas, né? A gente falou de legislação e a gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é filha da GPDR. Mas também na Latam tem algumas diferenças. Então eu queria entrar agora nessa seara. Quais são as diferenças que existem entre GPDR, LGPD ou as outras legislações ligadas à proteção de dados hoje na América Latina? Então, a maioria das legislações de Latinoamérica são copy-paste da Europa. Não do GDPR, é anterior, que eles já tinham, porque eles foram os primeiros, né? Já saiu lei de autodeterminação informativa, depois tem muitas leis na Europa, que a Argentina foi um dos primeiros, depois do Chile, que começaram, e agora estão adaptando a GDPR, que é de 2018. O que acontece, na verdade? A gente tenta tropicalizar, customizar, e o Brasil, como foi um dos últimos países que, na verdade, teve uma lei, ele já vem, de alguma forma, a estar alinhado com o GDPR.
E isso é muito bom, porque na hora da transferência internacional, o Brasil consegue cumprir o que o GDPR está trazendo, que alguns países agora estão tendo que fazer uma mudança para colocar em vigência, para mudar um pouquinho essa lei que era anterior. Mas o Brasil está bem adiantado, são bastante similares, mas eu vou deixar a minha amiga falar as diferenças, né? Que acho que a colega sabe bem também. Deixa ela falar um pouquinho. Obrigada. Bom, acho que tem uma grande diferença que é numérica. Na GDPR são 225 artigos, na LGPD são 65. Daí você já tem uma visão que houve um ajuste, resumo de alguns dispositivos legais, houve aí esse ajuste. E o que isso representou na prática? Alguns temas estão idênticos. Direito titular está idêntico. Prazo para resposta a incidente estava uma divergência se eram 72 horas, se eram 48 horas, agora a gente unificou, prazo está idêntico. A questão de como tratar um incidente está idêntico. As diferenças. A base legal lá do consentimento a ter uma interpretação da base legal do consentimento aqui. Na Europa, eles usam muito mais o consentimento porque eles têm uma visão muito mais fundada já por conta das diretivas europeias, que, conforme a colega colocou, vem há mais de 20 anos, que o titular ele tem a liberdade de consentir e revogar a qualquer tempo. Então, existe um exercício maior das empresas no uso dessa base. E, por outro lado, se utilizar essa base legal de forma equivocada, também existe um risco maior de penalização. Não é à toa que, se você olhar os enforcement tracks da Europa, um bom índice de penalizações são o uso indevido de base legal. Por que eu falei do consentimento? Porque as empresas no Brasil recentemente se adequaram àquele conceitinho de opt-in e opt-out. Então, isso eu acho que tem uma curva nas empresas brasileiras, é um ponto. E outro ponto que é a questão do encarregado de dados. Na legislação europeia, são 4 ou 5 artigos. Tem um documento que chama Work Party 29, que tem mais ou menos uns 225 comentários. Na legislação brasileira, a gente tem um artigo e agora teve uma resolução, que é a resolução 18, que fala do papel do encarregado de dados. E isso é bem representativo para quem é operador, por exemplo, a empresa, né, da qual eu sou sócia, o escritório que eu sou sócia, a gente atua muito como encarregado de dados, as a service. E se eu me socorresse só da legislação brasileira, eu não conseguiria atender meu cliente, porque ela é lacônica, ela tem lacunas. Então, acho que isso é uma lacuna interessante. E a questão da transferência internacional, que é um ponto que é recente, e a Europa ela tem lá uma série de obrigações de segurança da informação e questões relacionadas ao país, respeito, né, dos dados, dessa questão transversal, universal da transparência, que é um princípio que isso no mundo inteiro, todas as legislações têm a transparência, mas quando a gente olha a transferência internacional de dados no Brasil, foi o que a colega colocou, é muito recente, e isso, a resolução agora é de agosto de 25, e por que eu estou falando isso? Porque vai ter um custo de transação para as empresas olharem como que elas estão transferindo os dados. Não é porque elas já estão fazendo, e já fazem, né, desde que o mundo está globalizado. A questão é que agora veio a lei para regular. E, de novo, volta para o mesmo lugar. Como que a pessoa vai saber? Vai ter que olhar para o mapeamento e vai ter que escolher qual a autoridade nacional deu um clausulado. E aí, assim, tem várias formas de fazer isso, tem as cláusulas contratuais padrões, enfim, isso é uma questão muito técnica, não vou abordar aqui, mas por que eu estou trazendo isso? Porque se você não tiver em convergência, simetria legislativa com a Europa, você não consegue transferir dados de forma regular, porque irregular a gente sabe que está sendo feito há bastante tempo. Eu tenho uma pergunta que talvez seja mais prática aqui, né? Dado todo esse contexto de atualização e necessidade de manter-se atualizado e em compliance, o que é sugerido como frequência? De quanto em quanto tempo eu preciso tomar medidas de atualização dentro da minha empresa para garantir que eu estou em compliance, que eu estou dentro da última atualização em relação à proteção de dados? Como que a gente estabelece essa dinâmica e quais são os parâmetros que vão definir se isso é todos os dias, se é esporádico, se é
é cultural? Como que se estabelece essa dinâmica nas empresas? Boa pergunta. Eu vou falar um pouquinho da legislação do Brasil e aí vou passar para você comentar da legislação na América Latina. No Brasil, a lei não fala de quanto em quanto tempo. Primeira coisa. Não tem um prazo definido na lei. Logo, você tem que ir para o negócio. Qual é o ritmo de dinamismo do negócio? Cada segmento tem um dinamismo específico. Para alguns segmentos, 6 meses são 5 anos. Para outros, 5 anos são 6 meses. Então, você tem que entender esse cenário. Por exemplo, praticamente numa empresa que acabou de ser adquirida, que está fazendo fusão de área, um monte de área, espelhamento, reestruturando, se você tiver um mapeamento antes da aquisição, você pode jogar fora aquele mapeamento e ter que fazer totalmente de novo. Então, e você tem que olhar quanto tempo a empresa vem se modificando, ela vem crescendo, se ela vem. Se ela tiver uma curva de crescimento, a minha orientação ou essas transformações societárias é que você faça no mínimo, uma vez por ano. Agora, o melhor cenário que eu indico para os nossos clientes é que ele seja orgânico. O que é orgânico? Existe lá um banco de dados dos dados. Você criou uma área nova, eu atendi uma empresa com 8.000 colaboradores. Operação Brasil inteiro. Então, imagine, e fruto de uma fusão de várias marcas, indústria automobilística. E criou muitas áreas. Então, tinha esse relatório global lá que tinha 5.000 processos. Eles ficavam chateados porque davam um trabalhinho, mas eu falava, criou área nova, você vai colocar lá as informações. Eu preciso receber, porque se o encarregado de dados, se a alta administração não souber do tratamento de dados, ele não vai poder fazer muita coisa quando tiver um vazamento. Só que a pessoa jurídica, que é a empresa, vai ser cobrada por esse vazamento. Então, é muito importante, dependendo do negócio, que isso seja orgânico também. Concordo completamente. Eu acho que também depende do volume de dados que a empresa armazenando, que esteja tratando de alguma forma, porque é uma lei que abrange desde a banca da esquina até o call center, o maior call center de toda a Latinoamérica, por falar de alguma forma, sempre que seja de dados de brasileiros, por exemplo. Não tem que somente estar no Brasil, sino que trate dados de brasileiros, que isso que abrange a lei. Então, podemos estar falando que a banca da esquina talvez tem poucos dados pessoais, e a gente não vai falar para ela, atualiza a cada um ano. Mas, como ela falou, mínimo um ano. Por exemplo, no Uruguai, que você perguntou de exemplos, na verdade, você tem que registrar as bases de dados que a empresa tem. Não é que tem que falar, minha base de dados tem o nome de esse, sino que tem que falar, tenho 5 bases de dados, uma de clientes, uma de fornecedores, uma de, sei lá, clientes mais antigos, vai falando, e nessa tem 25.000, e cada um ano é obrigatório atualizar. Mas atualizar o quê? O número de dados pessoais que você está tratando e classificar. Tenho tantos sensíveis, tantos dados simples, por falar de alguma forma. Isso mais ou menos, a Argentina também tinha, só que agora tirou, porque estão se adequando também à GDPR, porque isso era mais uma burocracia, né, esse registro. Mas, como ela falou, depende da empresa, depende como funciona. Eu acho que tem que ter um time muito complementado de TI, com a parte que seja de RH, com a parte de, sei lá, segurança da informação, com contabilidade, com todo mundo, e com os advogados também, né? Você tocou num ponto bem sensível que eu queria explorar um pouquinho mais. E pegando o exemplo da lixeira também, lá de trás que você falou, né? Abria a lixeira e tinha um dado lá dentro que não podia estar lá. A gente está falando de cultura, Sim. né? Não é um núcleo isolado dentro da empresa, que foi o que o Guilherme trouxe também, né? Não dá para a gente apostar numa única frente e achar que ela vai resolver o problema de dados da empresa inteira. O que a gente dá como dica aqui para que essa cultura seja realmente absorvida na empresa e eu esteja envolvida com o RH, com o TI, com a área de negócio, todos estejam olhando para a necessidade de estar em conformidade com a lei de proteção, porque passa a ser uma necessidade estratégica do negócio, né? Eu posso transicionar dados, eu posso ampliar minha atuação, ou não, eu posso ter uma limitação por não estar em conformidade, e isso é uma responsabilidade da empresa como um todo e não só de uma área. Quais são as dicas aqui para que isso vire cultura? Bom, eu acho que todo processo de cultura existe uma coisa que se chama exemplo, liderança. A gente tem que olhar para esse olhar, ter esse olhar de treinamento, e esse olhar começa pelo tone from the top. É na liderança que se dá exemplo
na cadeia toda da pirâmide empresarial, até chegar na base. Então, quando você faz um bom programa de proteção de privacidade, proteção de dados ou de compliance, se você não tiver o engajamento da liderança, o comprometimento da alta liderança, você não vai ter o engajamento do time. Então, é a primeira dica essencial. Na sua primeira reunião de treinamento, esteja com os C-levels ali, apresentando o programa. Isso faz toda a diferença. Experiência na prática. Além disso, você crie treinamentos que sejam dinâmicos, não cansativos, numa linguagem clara, transparente, bastante didática. Tem casos que a gente cria até personagens, dependendo do ambiente, porque, por exemplo, numa empresa de 8.000 colaboradores, você tem 3.000 em chão de fábrica que não acessam computadores. Você precisa treiná-los. Com uma linguagem diferente, de Com uma uma forma linguagem diferente. de uma forma diferente. Então, existe essa estratégia de educação, que você vai tratar de uma forma diferenciada a cada nível da organização, com o mesmo conteúdo. E a terceira coisa que eu acho que é muito importante é a questão de accountability. Do que eu chamo de accountability? Da responsabilidade do alto nível, da alta administração, do C-level, porque ele tem uma responsabilidade legal, porque ele é administrador da sociedade, ele é estatutário da sociedade, ele tem compromisso perante os órgãos reguladores, perante o acionista, então ele tem um dever ali. E esse dever, ele tem que encarar a privacidade como uma das coisas que estão embaixo do dever dele, porque se tiver um vazamento de dados, e foi o que a colega trouxe, a questão de marketing, reputação acaba. A gente teve o caso do laboratório, a gente teve o caso de outras empresas que eu não vou citar nomes, mas que estão na mídia, que você vê que comprometeu diretamente o valor das ações. A gente teve uma grande Big Tech agora aí, que domina um pouco o mundo nisso, que teve um bug que até hoje não se esclareceu bem no mercado, e o que aconteceu com as ações daquela Big Tech durante aquele período? E o acionista, né? E o acionista, como que fica? Então, o administrador, ele trabalha para o acionista. E para que o administrador tenha os 8.000 colaboradores funcionando, ele vai ter que dar responsabilidade para eles e engajamento. Na minha melhor experiência, que são 25 anos de mundo corporativo, de estagiária a diretora, só tem um jeito de se engajar, mexendo no bolso. Precisa ter um plano estratégico de conformidade da legislação de privacidade e proteção de dados, que todos sejam envolvidos, até no exemplo que a colega trouxe, inclusive quem pôs o lixo, que pegou o lixo, porque nesse caso do lixo, se todos estão envolvidos, isso jamais teria acontecido. Jamais, porque quem jogou fora aquilo lá, eu tenho a Lei Geral de Proteção de Dados, porque basicamente todo um programa foi pro lixo quando você põe no lixo um dado pessoal. Sim. A Mari trouxe cultura, a gente já falou de processos e não tem como fugir de tecnologia. Até no início você falou sobre sistemas, principalmente os legados. E coincidentemente você acabou de falar de Big Techs, né? A gente sabe que muitos dos dados hoje, eles não estão em servidores localizados onde a legislação rege. Por exemplo, dados de empresas brasileiras não necessariamente estão em servidores das Big Techs no Brasil. Muitas vezes eles estão fora do nosso continente. Exato. Como que eu lido com isso? Como que eu atuo com a lei de proteção de dados diante desse cenário? Então, por exemplo, dados na nuvem é o melhor exemplo. O que tem que aí temos que pensar o seguinte: onde que está essa nuvem ou supostamente qual é a jurisdição dessa nuvem? E aí a gente tem que pensar em transferências internacionais de dados, ser bem transparente nas políticas de privacidade que a gente coloca no site, os aplicativos, em políticas internas, todo mundo, olha, seu dado vai ser compartilhado com empresas de serviços de informação tecnológica, empresas fornecedores, provedores, o que seja, que não vão estar em jurisdição brasileira. A gente vai transferir, mas a gente vai assegurar que seja um país de proteção adequada ou que cumpram com nossos requisitos de igual forma. A transparência é tudo para isso. E sim, por isso o negócio de transferência internacional que o Brasil está começando é uma coisa muito importante. O Brasil ainda não é considerado como um país de proteção de dados adequada, como é o Uruguai, como já é a Argentina, de Latinoamérica. O Brasil vai caminho, só que acabou de começar, né? Está de fraldas, por falar de alguma forma.
Mas quando já é considerado como um país de proteção de dados adequada, que tem a legislação e tudo isso adequado, as transferências internacionais são muito mais rápidas, porque a burocracia de contratos e o que tem que cumprir na hora das transferências é muito mais fácil. Mas aí é isso, a transparência acho que é a base. E uma coisa que eu queria complementar da pergunta anterior, que eu gosto muito na hora dos treinamentos para conscientizar as empresas, tirar todo o juridiquês, especialmente para quem não está com computador, que acha, putz, isso não tem nada a ver comigo, é só uma empresa de logística, eu estou com caixas, e aí fala, tá bom, então vamos fazer um family day, vamos chamar teus filhos, vamos chamar vocês, tudo isso. E aí eu começo assim, um disparador e falando assim, vamos ver quais dados pessoais a gente fica o dia inteiro, de alguma forma, entregando ou que está circulando sem que a gente saiba. Então, desde a saída de casa, que tem o serviço de informação, coloco o dedo, aí já ficou guardado. Entro no metrô, imagina que tem uma carteirinha que também sabe que entro. Vou no caixa automático, coloco meu cartão, que tirei dinheiro. Ou seja, todo o meu dia está monitorado. Então, isso são dados pessoais, guardados em base de dados, que podem ser esperemos que não, mas que podem ser cruzadas, que podem falar um perfil sobre mim, que esse perfil sobre mim vai ir no meu seguro de saúde, e esse seguro de saúde vai prever que tenho possibilidade de ter mais problemas de costas, porque estou o dia inteiro em pé. Então, fala, sério, realmente o dado pessoal fica... às vezes você fala, você está vendendo medo. Não, não estou vendendo medo. Só que às vezes, como ela fala, mão no bolso. E também uma coisa que realmente te atinge, porque você acha que os dados pessoais são da empresa. Não, é todo mundo, né, que está com isso. Legal. Eu acho que a temática é super positiva e a gente está falando muito sobre a preparação. E a preparação ela é muito bonita. Mas a hora que entra o caos, vazou o dado. E aí? Como funciona a auditoria ou como funciona o pós-vazamento na visão de vocês? Bom ponto. Na Lei Geral de Proteção de Dados, existe lá um artigo 50 que fala da governança. Do 46 em diante fala do incidente de segurança da informação. O que a gente precisa dizer? A gente, quando vazar o dado, a gente já tem que estar pronto e treinado. Não pode deixar para se organizar no evento do vazamento, você já tem que estar treinado. E qual seria esse treinamento? Você tem um comitê de crise. Quem faz parte do comitê de crise? TI, segurança da informação, comunicação, RH, compliance, jurídico, se for o caso, perícia forense, advogados externos, alguns casos, né, para contribuir. Mais uma prova de que é corporativo. Totalmente corporativo. E aí, o que acontece? Essas pessoas se unem em comitê de crise e cada um já tem um plano de ação. E quais são as ações? São diversas, são mais de 50 ações que são disparadas em menos de 2 horas. Porque a primeira ação que você tem que conter num vazamento é assim, vamos isolar o perímetro. Você precisa isolar a área. Então, quem que é o time que isola a área? Não é o advogado, é o time de segurança da informação. Muitas vezes, o time de segurança da informação tem uma central de segurança de operação que nem está no Brasil, está fora. Então, ele precisa acionar. Eu já vivenciei operação que o vazamento de dados aconteceu em outro país, mas a gente foi acionado. E, assim, o tempo entre a gente acionar o Brasil e o outro país demoraram, assim, 3 horas. São as 3 horas mais angustiantes que você tem, porque você não isolou o perímetro ainda, até você ter a confirmação que isolou o perímetro. Que para o corpo humano é assim, você está com uma hemorragia, vamos estancar essa hemorragia. Então, é a primeira providência que o time de TI tem que olhar. A segunda aqui a importância do processo, né? Porque Exato. tendo o processo, você consegue ter um mapeamento mais claro de onde foi esse vazamento, né? Porque se você não tiver um processo e uma equipe muito bem treinada, você vai ficar igual barata tonta, Até literalmente. O próprio mapeamento, né? Até o próprio mapeamento. Você vai ficar igual barata tonta. Onde que foi? E assim, ó, o tempo, o reloginho, seguindo, porque a lei fala que a gente tem que comunicar exatamente tantas horas depois do incidente. 48 horas, 72 horas, são 2 dias. Então, essa equipe fica dedicada, depois estanca o mapeamento, né? Faz isolamento do perímetro, e aí começa a entender a dimensão. Quais foram os dados, que tipo de dado, se teve dado sensível, volumetria,
quais são, enfim, tudo isso é uma análise desse conjunto de pessoas, e a partir dali tem que se fazer uma avaliação de impacto para entender se teve alto risco para o titular. Porque se teve alto risco para o titular, você é obrigado a comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí você vai precisar de um advogado para fazer isso, ou do seu encarregado de dados, o DPO. E você vai precisar comunicar ao titular. Eu já tive casos que a gente tinha 3 milhões de titulares. E aí você comunica como? Você não tem tempo para ficar passando ligação. Então, você tem que montar uma estratégia que já estava pronta de disparos de WhatsApp. Então, gente, assim, são as 48 horas que você precisa ter tudo orquestrado. Eu vejo muito como orquestra. Se não tiver sido treinado antes, você não vai cumprir o prazo, não vai ter resposta efetiva e vai ficar se justificando nessas diversos materiais que a gente tem aí de mídia. E tem um outro ponto. Se você é empresa com nível de governança, que é nível 1, nível 2, com ações na bolsa, você precisa comunicar ao mercado em fato relevante. Se você tiver uma empresa atuando para uma empresa que for de um segmento regulado do Banco Central, você precisa comunicar, inclusive, o Banco Central. Então, são uma série de disparos que você precisa fazer. E, de novo, você pode fazer isso treinando com processo, mas se você também não tiver sistema, porque se você não tiver nessa hora um data lake, um DLP, como que você vai descobrir? Exatamente. Então, assim, Um verdadeiro teste cardíaco. eu acho que é um verdadeiro teste de adrenalina que eu adoro. Mas no fim a gente está falando de processo, tecnologia e pessoas, né? Exato. Esse tripé tem que andar bem orquestrado para Exato. tanto para ter o processo em conformidade, né? Quanto para uma gestão de crise num caso de vazamento. Né? Exato. Ali que você vai conseguir se ancorar para estancar o sangramento. Né? Exato. O bate-papo tá ótimo, a nossa sala hoje tá riquíssima de conteúdo, mas eu queria transicionar para o nosso momento de game e convidar a Mari para trazer o cenário de hoje para as nossas convidadas. Olha o desafio! Vai ser legal, vamos lá. O desafio é o seguinte, o game é o que você faria. E aí, Flávia e Paula vão nos ajudar a responder aqui com as óticas de vocês sobre o problema. O cenário é uma empresa que durante muitos anos, através de interações com clientes, fornecedores, pesquisa, feedback de produto, foi coletando, armazenando informações, dados não estruturados, muitas vezes nem utilizados ao longo desse tempo, e criou, né, aquele dark data, que é aquele montante de dados que está lá armazenado, antigo, não necessariamente com as melhores tecnologias também. E agora se depara com esse desafio que implica em risco, custo, mas também pode ser uma grande oportunidade. E aí esse problema chegou no seu colo. O que você faria, Paula e Flávia? Conta pra gente. Então, a primeira coisa que faria é falar que ele tem que estar em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, que tem que contratar a gente, porque ele está com risco de segurança da informação, porque o fato de não saber onde que estão os dados guardados, armazenados, quando, é um risco muito grande, e no relatório de impacto, ele não vai conseguir, em caso de vazamento, por exemplo, cumprir com os prazos da lei, que a Paula acabou de falar, não vai conseguir nem falar vai levar uma multa. Tá? Então, vai ter um risco do ponto de vista de segurança da informação, risco econômico, porque vai levar uma multa, e as multas que a gente ainda não falou aqui, mas as multas podem ser até 50 milhões de reais, 2% do faturamento. Isso também é uma diferença com o GDPR, que fala de 20 milhões de euros, ou 4% do faturamento, mas estamos falando de uma coisa grande, pode ter uma ação judicial, pode ser que peça para parar tudo que está fazendo o tratamento de dados, que se uma empresa trabalha com isso, um call center, acabou A operação, né? a operação, entendeu? 2 dias, desligou, acabou a operação, perdeu o e-commerce, perdeu tudo. O negócio de marketing que falamos, que pode queimar muito a marca, porque não consegue nem atender o direito dos titulares de dados. Um titular de dados, hoje em dia, fala, bom, eu quero saber quais dados têm vocês. De alguma coisa vazou, que alguém está me ligando falando que no final da cadeia cheguei em vocês. Você fala, deixa eu ver, porque não tem aonde buscar, não tem como cumprir com os prazos, não tem como. E aí, o que acontece? Essa pessoa que fica muito chateada denuncia na Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, a Agência Nacional, num país como o Brasil, que é um continente,
não é um país, eu sei porque venho de um país muito pequeno, se alguém te denuncia, você está em outro patamar, porque não vai ser a agência, não tem como de ofício vir na tua empresa para ver se... Mas se alguém te denunciar, ela vai. Então, acho que esses dark data se transforma em dark situation. É realmente uma situação oscura, preta, bem complicada. Crítica. Eu, em complemento, eu acho que quando a gente fala, né, do Dark Data, eu penso muito também na qualidade dos dados. Porque a gente vem de uma sociedade da informação. E nessa sociedade da informação, os dados era considerado um petróleo. Quanto mais dados eu tiver, mais se eu souber utilizá-los, cruzá-los e fazer medições a partir dele, eu tenho um melhor conhecimento do meu comportamento, do meu cliente, do meu mercado, do cenário, enfim. Então, isso era um valor. Continua sendo um valor. A gente tem. Só que hoje esse valor precisa passar por esse critério da qualidade dos dados, que é se você tem um monte de dado que você não sabe mais por que eles estão ali, dados que você não utiliza, então você tem, por exemplo, uma coluna, uma planilha de dado não estruturado em Excel, ou um sistema que você faz uma série de perguntas que não são utilizados, mas que estão ali, e que não servem para a finalidade, e a gente vê isso diariamente nos sistemas corporativos, tanto os sistemas do governo, inclusive, o próprio, assim, tem exemplos de sistemas do governo que tem coleta excessiva de dados desnecessários, e que as pessoas acabam imputando ali, porque é aquele famoso, mas o sistema perde, mas a planilha já estava com esse dado, o que você vai fazer com aquilo? Qual que é o custo de transação para o empresário? Maior a sua capacidade de tera de armazenamento. Robustez sistêmica. Tá bom, é só investimento em sistema? De um lado, sim. Se tiver um vazamento de dados com os dados que você não tinha finalidade para utilizar, a sua questão de multa vai acionar diretamente a multa, e não é uma multa com atenuante, não. É multa porque você estava coletando dado de forma ilícita. Porque a lei fala que coletar dados sem finalidade específica é tratamento de dado ilícito, com sujeição de multa e aplicação de outras coisas. Então, é sério. Essa questão de uso de dados com a qualidade deles, a minha recomendação que eu faria, tendo essa conjuntura desse cenário por trás, revisite a sua base de dados e elimine o que não for necessário para a sua finalidade. Porque você vai ser cobrado por isso, o dado que você está coletando. Uma coisa fala do Pequeno Príncipe que eu falo, você fica responsável pelas coisas que você cativa, você fica responsável pelos dados que você coleta. É engraçado que eu costumo falar para as pessoas também, quando eu vou falar sobre o excesso de coleta de dados que a gente vive hoje, que um dia alguém disse que dado era o novo petróleo. E isso é maravilhoso. Mas se eu estou refinando para fazer do petróleo gasolina, mas o meu carro é etanol, para que eu estou coletando aquele petróleo? Excelente Não está fazendo nenhum sentido para mim. E é isso que a gente vive hoje, infelizmente, no mundo. As pessoas estão coletando, virando big data ou trazendo terabytes de dados, replicando esses terabytes no mundo da nuvem, sem ter utilidade nenhuma. Ou para quê? E aí, também só um gancho, que é nessa linha, sem ter utilidade nenhuma, é o primeiro risco imediato, mas a gente não pensou num risco contínuo, que é assim, as nuvens são data centers. Data centers precisam de eletricidade. E isso, a gente está vivendo uma crise climática global seríssima, com impacto fortíssimo na pauta de ESG. Então, a gente também tem que ter um olhar, como a gente tem para o papel, que a gente olhava para o papel, e, né, eu sou da geração ainda que tinha papel, Impressora? Lia tudo e tal, e hoje eu tenho todo um cuidado para não imprimir nada. A gente não construiu essa cultura? Esse racional, né? Esse racional, o mesmo cuidado para a coleta de dados. Eu tenho que escolher o que eu vou coletar, porque eu estou armazenando, gerando mais. Quantas lâmpadas precisam ficar ligadas para aquela quantidade de armazenamento de dados que ficou em nuvem? E isso é muito sério, porque agora também, com o uso do advento por exemplo, da IA, que a gente está aí vindo, né? Já está aí há tempo. Outro ponto, a qualidade dos dados. Os robôs, os agentes, digamos assim, de uma linguagem mais técnica, os agentes se alimentam de bancos de dados. Os bancos de dados são operações
que são feitas a partir de tudo isso que a gente vai colocando. Se você tem um banco de dados com uma qualidade ruim, você está alimentando um agente com um banco de dados que não é fidedigno. E aquilo vai gerar um bug, um bias, um problema depois no seu uso do agente. Então, assim, as pessoas precisam olhar para o ciclo de vida de dados com esse olhar que você trouxe de uma forma mais pragmática e séria. Porque acabou essa geração de que o dado é o novo petróleo. Ele está lá, ele foi petróleo, só que hoje a gente está numa sociedade que a gente está precisando desenvolver soluções de sustentabilidade. E eu gosto muito de falar eu dou aula de ESG, eu dou aula de governança, eu sou professora, né? E eu conecto muito essa questão de governança, e porque no final do dia, quando a gente fala de governança, o chapéu da governança, como a segunda linha de defesa, né? E aí cada pessoa tem uma linha de defesa, a turma de TI, as pessoas de negócio, o CEO, o CFO, essas pessoas, elas estão na primeira linha, mas elas estão ali para fazer negócio, e cumpre da segunda linha falar, vamos fazer negócio sustentável? A primeira linha tem que pensar em fazer sustentável, e a gente tem que trabalhar para essa sustentabilidade, que começa desde uma coleta excessiva de dado, que tem que ser avaliada, até onde se armazena, enfim, o que a colega colocou também, essa questão do custo de transação, da transferência internacional, e a capacidade, o investimento que você vai ter para ter um banco de dados enorme que não utiliza. Porque se tiver um vazamento, você vai ser cobrado pelo dado que você coletou. Legal. Chegamos ao final do episódio de hoje e eu gostaria de agradecer imensamente as nossas convidadas. Obrigado, Paula. Obrigada, eu que agradeço a honra do convite. Se vocês quiserem me contatar no LinkedIn, estou como Paula, FS Nalmoves Braga, também meu e-mail é paula.braga@Missão Compliance. Eu fico à disposição para contribuir de forma pro bono mesmo para esse tema que eu sou tão apaixonada. Legal. Obrigada. Obrigado também, Flávia. Obrigada a vocês. Como ela falou, foi uma honra. Fiquei prestigiada de ter vindo a falar. Poderíamos ter falado muito mais. Adoro o tema também. Faz muito tempo que trabalho. Já trabalhei na Europa, Argentina, Uruguai. Então, eu adoro trazer meus conhecimentos para que aqui a gente, pelo menos, tente não cometer os mesmos erros. Meu LinkedIn é flavia.meleras. Tem um monte de lugares, então melhor aí pelo LinkedIn mesmo, vocês podem me contatar, ou se alguém precisa meu telefone celular, eu já estou autorizando aqui que pode passar meu telefone celular. E muito obrigada, acho muito legal a iniciativa. Nós que agradecemos. E se você quer aprofundar ainda mais nessa temática, eu te convido a participar do evento em março, dia 20 e 21, DW Experience. Acesse dwexperience.com.br. Lá nós vamos falar bastante sobre o protagonismo de dados e como a Lei Geral de Proteção de Dados e Compliance impacta nos negócios. Você que nos acompanhou até aqui, eu gostaria de te agradecer a todos aqueles que participaram conosco aqui no dia de hoje, agradecer a sua atenção, e esse foi o Desvendados, o podcast do Grupo Tocato. Desvendados,